Era a quarta vez que ela dormia num lugar desconhecido. Ela não podia acreditar que as coisas pudessem surgir sempre iguais, em lugares diferentes. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Eu sou Juliano Muniz e nós estamos analisando o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Este vídeo é a segunda, nós trataremos da segunda parte, segundo capítulo. Você pode acompanhar todos os outros aqui na playlist Além da Leitura. Muito bem, meus caros, o que de fato acontece neste segundo capítulo? Pois bem, o casal Emma e Charles Bovary finalmente desembarcam em Yonville e são recebidos por Homais e a dona ali daquela estalagem. Mas muito bem, tem ali um preparativo, uma recepção calorosa naquele lugar e um jovem mancebo, um jovem ali todo solícito, deseja fazer companhia àquele casal, certo? Uma vez que eles são recém-chegados, aquela coisa toda, ele gosta de fazer amizades, é um sujeito que gosta de falar, que gosta de ser ouvido, aquela coisa toda. Então ele deseja fazer companhia ali pros recém-chegados daquela região, certo? Então naquela estalagem, servido um jantar, afinal de contas, esperava-se a chegada deste casal, uma vez que o Charles é um médico, tem lá uma certa fama, aquela coisa toda. Ele vem também para compor ali, junto com o farmacêutico, as autoridades, vamos dizer assim, civis daquela região. Então, se espera, faça ali uma recepção para Charles e Emma Bovary. Muito bem, esse sujeitinho mesmo, se apresenta, se oferece para fazer ali companhia e outras cositas más, ok? Muito bem. Do outro lado do fogão, um rapaz de cabelos loiros a olhava silenciosamente. É uma cena até que meio luxuriosa. O Flaubert nos descreve Emma meio que se secando suas pernas próximo ao fogão. Imaginemos aqui um fogão de lenha bem grande, né, que projetava um calor ali bem alto. Então ela chega perto ali, segura a ponta do seu vestido, ergue ali um pouco acima do joelho e o sujeitinho tá ali, de olho nas pernas de Emma, tá? De olho ali nas pernas de Emma. Quem é este senhor? É o senhor Léon. Léon, figura também importante aqui dentro do romance. Por quê? Porque o Léon é mais uma projeção fantasiosa, mais uma projeção que Emma faz a respeito dos relacionamentos humanos. Nós estamos acompanhando essa personalidade de Emma que é insatisfeita e que projeta a felicidade em coisas, em lugares, em modos de tratamento, em honra, em fama. Ela é uma pessoa que está sempre desejando, no espírito meio que insaciável, né? Consome tudo que tem, sem usufruir. Então é uma espécie de sanguínea que não se satisfaz, né? Característica essencial da Emma é a insatisfação. E como é que essa insatisfação se dá? Ela projeta nos outros, nos seus relacionamentos, principalmente amorosos, uma espécie de ideal que, quando confrontado com a realidade material, rotineira, cotidiana, não se traduz. Não encontra reciprocidade. E aí ela descarta. Porque quando precisa que esta paixão, este fogo, dê em brasa, que esta paixão transforme-se em amor, ou seja, que ela precise
que ela assuma a responsabilidade, que ela assuma também o ônus dos relacionamentos. Em suma, quando ela cai do cavalo, quando estoura-se o balão da paixão, ela tende a descartar a coisa. Então, é um espírito que se insatisfaz corriqueiramente. Justamente por isso, por ficar projetando ideais que não se realizam. É o que ela faz com esse leão, e coopera para que isso também se dê desta forma. Porque o leão é aquele sujeito, você já deve ter se encontrado ou visto alguém desse tipo, que para se dar bem com as mulheres, ele concorda com absolutamente tudo que a outra pessoa fala, que o lado feminino fala. Então, a Emma diz, eu gosto de romance. Ele diz, eu também. Eu gosto de contemplar o pôr do sol. Eu também gosto. É verdade. Ele sempre está concordando com ela, ou seja, um está projetando no outro um ser, um acompanhante ideal, um parceiro ideal. Se você quiser entender mais sobre isso, você deve ler este livro aqui, ó, Parceiros Invisíveis, que trata desse assunto da projeção de uma maneira sublime e pormenorizada. Fica aqui a recomendação para você. Parceiros Invisíveis, mais uma vez aqui o merchan, Parceiros Invisíveis, certo? Pela editora Paulus. Muito bom livro. Então, esse rapaz, ele vai ali flertar com Emma, flertar mesmo. Então, eles vão ter uma longa conversa aí por mais de 1 hora, em que ficam concordando um com o outro. Com ideias semelhantes e gostos parecidos, Emma e Leon flertam, e flertam mesmo, no nível fantasioso das coisas. Então, eles concordam com tudo, né? Têm gostos muito parecidos, e ali fica numa, sabe, nossa, será que eu poderia me dar bem com esse homem, e ele também, fica aquela coisa. O clima fica meio que pesado até, tá? E nesse meio de campo está o senhor Omais, conversando com quem? Com o bocó do Charles. E eles ficam ali falando de coisas técnicas, coisas relacionadas ao trabalho, coisas relacionadas à área da saúde propriamente dita. Termos técnicos, termos científicos que vão ali enfastiando quem? Emma, que é a insatisfeita por excelência. Emma não quer saber daquilo. E assim, o Flaubert vai construindo a narrativa, até para nós fica chato esse período que o Sr. Omais está falando. Meio que a gente corre aqui na leitura para se livrar desse texto, exatamente como a Emma estaria se sentindo no meio daquele tiroteio de palavras sem sentido para ela, certo? E aí é mais uma oportunidade para o flerte entre Leon e Emma acontecer. E realmente acontece, a ponto do Leon roçar até as pernas nas pernas da Emma, ali por baixo da mesa. Então a coisa vai longe. E o bocó do Charles não percebe. Não percebe. Uma coisa que para mim ficou muito evidente é que a Emma conversa mais com o Leon do que com seu marido a respeito de gostos, preferências e desejos. Realmente, essa é uma das primeiras descrições mais pormenorizadas que Flaubert faz dos gostos de Emma, daquilo que ela projeta, daquilo que ela quer. E é interessante a gente notar que esta revelação, este senso, ainda que com segundas intenções do Leon, mas ele é capaz de dar essa resposta para Emma, coisa que o Charles não é. O Charles parece que não conhece a mulher nesses pormenores, e de fato não conhece. Por quê? Porque ele também projetou nela um ser ideal. Ele projetou nela um ser ideal, ele não conhece a real Emma. Ele conhece só a que ele projetou, a divindade que ele colocou no altar. Nós falamos sobre isso nos primeiros vídeos do canal a respeito deste romance. Se você puder, acompanhe, que lá tem uma análise detalhada, certo? Então,
tá ali o senhor Omais, junto com o Charles, naquele bombardeio de termos científicos, enquanto os dois estão ali, ó. Conversa comendo solta, combinando em tudo, aquela coisa toda, tá? Uma fala aqui do Leão. Ah, eu adoro o mar. E depois, não lhe parece? Continuou a Bovary. Quer dizer, ele falava e a Bovary completava. Sim, e depois não lhe parece? Continuou Bovary. Que o espírito vagueia mais livremente por aquela extensão sem limites, cuja contemplação nos leva a alma, nos eleva a alma e nos dá ideias do infinito, do ideal. Tá vendo como as palavras aqui o Flaubert coloca? Né? Ideal, infinito, sem limites, né? O espírito que vagueia, o espírito livre, tudo aquilo que Emma tem projetado da vida e que Leon vai ali só gastando. Vai só, isso mesmo, eu concordo, muito bem, é isso aí. Ou seja, ele vai abrindo espaço para que uma combinação, ainda que forçada, aconteça. Né? Muito bem. Sucede como nas paisagens das montanhas, prosseguiu Leon. Eu tenho um primo que viajou pela Suíça o ano passado. Quer dizer, aí eles falam de lugares, falam de Paris, né? E a coisa só vai crescendo, crescendo e crescendo. Pergunta, e o senhor? Ela pergunta, o senhor cultiva música? Ele, não, sim, claro, eu não toco, mas eu aprecio quem toca, né? É sempre um sujeito ali que vai arrumando maneiras de concordar com tudo que a Emma fala. Tá? Muito bem. E aí, o senhor Omais, vendo que a coisa, né, aqui, escutando toda a conversa ali de rabo de ouvido, escutando tudo, ele começa a dar umas cortadas ali, tentando entrar na conversa, mas não consegue de fato. Né? Então ele fica fofocando, contando anedotas, fica falando mal das outras pessoas. Lembra que ele é o personagem que planta ali a sementinha da discórdia? Pois é, ele é este sujeito. Contava anedotas e dava informações, né? Fofocas. Não se sabia ao certo a quanto subia a fortuna do tabelião, tá vendo? Quer falar dos pormenores das pessoas, de quanto fulano tá ganhando, de com que ciclana tá casando. É aquela pessoa realmente responsável por disseminar a discórdia. Emma prosseguia, tá vendo? Aí Emma corta, volta ali pro diálogo entre Emma e Leon. E que música prefere o senhor? A música alemã, que é a que mais nos predispõe ao devaneio. De novo a palavra, devaneio, sem limite, espírito que vagueia. Então, eles ali estão alimentando, um está alimentando a projeção do outro. Um está alimentando os desejos recônditos do outro. Para quê? Para passar a melhor imagem e para encontrar esta imagem no outro. De modo que não há um relacionamento. Repito, mais uma vez, se você quer entender bem isso, este livro aqui, ó. De modo que não há um relacionamento entre pessoas, mas entre imagens projetadas. Fica a dica deste livro muito interessante. Então, o Leão cita Paris, né? E ali só se infla os dois egos vão se inflando ali, tá? Muito bem. E aí, o senhor Omais diz que eles vão gozar de uma boa casa. A casa é boa, a casa é confortável, ali em Ouville, apesar da simplicidade, é uma casa confortável, tá? Muito bem. Continua o flerte dos dois. Você prefere... Meu marido acha que eu prefiro... A Emma diz assim, né? A Emma diz que... Perdão. O Omais diz assim... Olha, talvez a sua mulher goste de jardinagem. E aí o Charles já corta ele e diz... Não, minha mulher não dá importância a isso. Apesar de lhe recomendar exercícios, prefere estar sempre no quarto lendo. E aí, quem é que entra? Tá vendo? O Charles dá uma tesourada na mulher e o Leão já entra
Opa, não, não, mas ler é muito bom mesmo. Eu prefiro, eu gosto de romances, eu gosto de poesia. Quer dizer, sempre dando um jeito de concordar com a mulher, tá? E a Emma, é verdade, eu também gosto, né? Nada, ó o Leão dizendo, realmente não há melhor coisa do que passear à noite ao pé da lareira, passar-se a noite, perdão, ao pé da lareira, com um livro enquanto o vento bate nas vidraças e a luz vai iluminando. Tenho razão, não é verdade? Disse ela, fitando-o com os grandes olhos negros muito abertos. É que não se pensa em nada, continuou ele. Como assim, gente? Você está lendo e não está pensando em nada? É que você está lendo com superficialidade. Você não está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, certo? Como é que você lê e não entende nada? O seu espírito não pensa em nada? Porque a leitura que esses dois fazem, não só de livros, mas da vida, é de fuga da realidade. Usam a literatura, usam a poesia, o romance, para fugir da realidade, para projetar um mundo ideal, onde o real não é bem-vindo, onde a onerosidade não é aceita. É por isso que eles vivem num mundo de pensamento vagabundo, pensamento que vagueia, pensamento que não se assenta na realidade. Certo? Como, por exemplo, a realidade de uma jardinagem, onde você precisa colocar as mãos, precisa colocar um empenho real, prático, ordinário. Então, essa leitura superficial faz com que esses dois aí fiquem borboletando o pensamento em outras mil coisas e projetando uma realidade ideal, projetando uma vida fantasiosa. Falamos muito disso na primeira parte do livro, que conta bastante sobre esse aspecto na pessoa de Emma, certo? Muito bem. Emma não deixa de dizer que gosta mais de romances violentos que mudam a perspectiva rapidamente, né? Diz que prefere esses romances do que a poesia, porque a poesia ela tem uma espécie de marasmo, de continuação, melhor dizendo, que fadiga a Emma, certo? Olha só o que ela diz. Detesto os heróis comuns e os sentimentos temperados, como se encontram na natureza. A natureza é equilibrada, a natureza é razoável, a natureza tem uma ordem, coisa que Emma, em seus pensamentos, não tem. Emma não tolera disciplina, lembra que as freiras disseram? Pior, Emma não faz parte da constituição da personalidade de Emma a disciplina. É algo avesso à sua característica essencial. Foi assim que as freiras rotularam a nossa Emma Bovary, certo? A disciplina não faz parte. Ou seja, nada mais contrário à natureza. Nada mais contrário à natureza. A natureza não dá saltos. A natureza, ela tem um princípio, um meio, um fim, um recomeço. Ela é perfeitamente ordenada, perfeitamente harmoniosa. Diferente daqui da nossa Emma, que vive se insatisfazendo em todas as situações. Tá bom? Aí eles citam autores, aquela coisa toda. Para entrar na conversa, mais uma vez, o entrão, o senhor Omais, percebe que um parênteses, percebe que o Charles, ele nunca atravessa a conversa dos dois? Ele tá vendo que a mulher tá ali gastando português, o cara tá ali só concordando com tudo que ela fala, né? Sorrisinho pra cá, pensamento vagabundiano pra lá, e nada do cara tomar uma atitude. E nada do cara falar, peraí, né? Deixa eu tomar a rédea da conversa aqui, deixa eu me colocar, deixa eu dar uma opinião, deixa eu falar algo que de fato possa acrescentar, ou seja, deixa eu mostrar que eu também tenho coisas a dizer. Não. O Charles permanece mudo e calado. Enfim, né? Ele parece que vai empurrando também a sua mulher.
para uma possível, sabe como é, né? É isso aí. Insensivelmente, enquanto conversava, Leon pousara o pé numa das travessas da cadeira em que estava sentada a mulher do médico. A senhora Bovary usava então uma gravatinha de seda azul que mantinha direita como uma gargantilha. Foi assim, um junto do outro, enquanto Carlos conversava com o farmacêutico, que eles entraram numa dessas vagas conversações em que o acaso das frases nos conduz a todo instante ao centro fixo de uma simpatia comum. Pois é, né? Parece que são ali só combinações do acaso, parará, mas na realidade, aquelas frases do acaso conduziam aqueles dois a um centro fixo de uma simpatia comum. Que simpatia é essa? É a simpatia projetada. É um começo de paixão, com certeza. Porque é aquela coisa, né? Você é exatamente o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei. É uma projeção. Quando você está dizendo isso, você está se apaixonando por você mesmo. Você é tudo o que eu sempre quis. O eu está na frente. O que é a outra pessoa? Senão um recorte de tudo aquilo que você desejou na vida. Isso não é amor. Isso é um desejo bastante egoísta. Isso é uma projeção. Na realidade, não há relação aqui. Há apenas o desejo de amar-se no outro. Muito bem, meus caros. O capítulo termina com o casal sendo conduzido pela senhora Lefrançois, ali a dona da estalagem, até a casa em que eles vão viver, tá? Emma se depara ali com uma bagunça com a sua mobília, que reflete a bagunça interior, que reflete que reflete também a falta, a incapacidade de organizar não só a casa, mas como o seu interior. Tá? E aí, a reflexão que eu abri o vídeo. Era a quarta vez que ela dormia num lugar desconhecido. Desconhecido não só para ela, enquanto uma novidade real, mas desconhecido até para os seus sentimentos mais profundos. Um lugar desconhecido, onde ela não se encontrava, diferente lá do palácio, do baile, não é verdade? Muito diferente. Era a quarta vez que ela dormia num lugar desconhecido. Ela não podia acreditar que as coisas pudessem surgir sempre iguais em lugares diferentes. E aqui eu fecho o vídeo com a seguinte reflexão. John Milton, um dos meus autores preferidos, escreveu esse colosso aqui, ó, O Paraíso Perdido, em que ele narra a queda do homem, a queda da humanidade, pela tentação de Satanás, a antiga serpente. Ele descreve o lugar por excelência onde os demônios habitam como sendo a mente. E aí, ele coloca na boca do Satã, quando cai no orco, no profundo inferno, e diz as seguintes palavras: Salve, pereno horror, inferno salve. Recebe o novo rei cujo intelecto mudar não pode em tempos nem lugares. Nesse intelecto seu, todo ele existe. Nesse intelecto seu, ele até pode do inferno céu fazer, do céu inferno. Meu querido, não importa onde você esteja, se você vai ser o mesmo quando estiver lá. Porque o que precisa mudar de fato é a sua postura, o seu pensamento frente aos desafios, às situações e aos lugares onde você está. É aquela piada do Tiririca, né?
eu tentei não me seguir, mas aonde eu ia, eu tava. É isso? É exatamente o que acontece aqui. Já é a quarta vez que ela muda a sua situação na realidade, no real, mas não muda o seu mundo interior. O seu mundo exterior está mudando, mas o seu mundo interior permanece o mesmo instável, insatisfeito, displicente, insaciável. Ela permanece a mesma. E não há como o exterior nos satisfazer se dentro de nós não estamos satisfeitos. Então, de que importa onde esteja, se ela sempre será a mesma? Nesse intelecto seu todo ele existe. Mudar não podem tempos nem lugares. Do céu pode até mesmo inferno fazer. Muito bem, meus caros, este foi o segundo capítulo de Madame Bovary. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo, porque aqui nós temos a playlist Além da Leitura e vamos destrinchar este romance, absorvendo aquilo que de melhor ele tem para nos transmitir. Curta, compartilha, comente este vídeo, você ajuda muito esta iniciativa e assim eu entendo que você gosta desse tipo de análise profunda, pormenorizada, sem pressa, tentando, mais uma vez, colher aquilo que de fato o romance tem para edificar as nossas almas. Fique com Deus e vamos juntos, vamos além da leitura.